Vitral Sul, distribuindo qualidade. Olha, você que está chegando aqui no nosso Jornal Primeira Mão, vai compartilhando, vai curtindo com a gente aqui. E agora nós vamos conversar, vamos direto aos Estados Unidos, vamos para o estado do Michigan. Eu quero conversar agora com o Dr. Roberto Pecoa Filho, beltronense, que está nos atendendo muito gentilmente. Eu quero agradecer já de antemão o Dr. Roberto, que ele é médico nefrologista, está há 20 anos já na pesquisa clínica, professor da Escola de Medicina da PUC aqui do estado do Paraná, pesquisador, o principal pesquisador do Centro de Pesquisa Epicenter e líder científico do The George Institute for Global Health, lá da Austrália. Falei tudo certo, doutor Roberto? Seja bem-vindo, boa noite, aqui é o nosso Jornal Primeira Mão. Tá tudo certinho, foi uma boa descrição da minha história nesses últimos anos aí, e tô acompanhando vocês bem por aí. Um prazer estar com vocês hoje aí, principalmente vocês vindo de Beltrão, a terra que é tão grata para mim aí, por ter morado aí tantos anos, e minha família tem história aí na região também, né? Continua tendo, não é? Inclusive, a gente tem uma honra danada aqui na Ação TV por poder conversar com o senhor, que é tão renomado pesquisador, e sobretudo nesse momento, né, doutor, em que a gente está vivendo essa pandemia do novo coronavírus, e nos preocupa bastante. A gente busca sempre aquela orientação de confiança, aquelas pessoas que a gente conhece, para fazer determinadas perguntas, e nada melhor do que um médico conhecido da gente para responder algumas questões. A gente preparou algumas delas para conversar com o senhor nesse momento. Imagino que o senhor deva estar sendo procurado por várias emissoras de TV, por jornais de todo mundo, querendo também conversar, até porque todo o mundo, aliás, está em busca da tal cura do coronavírus, não é? Essa é a grande pergunta que vale $1 milhão, não é? É verdade, né? Hoje em dia o mundo inteiro está voltado para estratégias para lidar com a crise, né? Eu acho que falar em cura hoje é um pouco longe da nossa realidade, né? Eu acho que uma das características do que nós estamos passando agora é que a gente, não, né, pelo menos as últimas gerações de médicos, de pesquisadores, realmente não tiveram nenhuma experiência parecida com o que nós estamos vivendo agora, né? Então, a medicina, a ciência, né, a pesquisa clínica, né, as pessoas envolvidas em desenvolvimento de vacinas e medicações, na verdade, estão aprendendo ao longo das semanas, né? Isso é uma coisa sem precedente, né? Na minha carreira de médico, de pesquisador, eu nunca me deparei com uma situação onde a gente tivesse que aprender tão rapidamente sobre uma coisa tão nova. Pois algumas pesquisas revelam o uso de alguns medicamentos, e aí eu vou perguntar para o senhor se algum deles tem realmente esse efeito efetivo contra o Covid-19. A cloroquina, que inclusive é muito falada aqui no Brasil, o próprio presidente da República, o Jair Bolsonaro, levanta sempre essa questão da cloroquina. Parece que ela tem efeitos colaterais bastante agudos. O Anita, que foi mencionado recentemente, e o que me parece o mais próximo de ser colocado no mercado, já aprovado pelo FDA, que é o Remdesivir, é isso, que foi já lançado em 2012. Qual é a avaliação do senhor em relação a esses medicamentos no uso do combate ao Covid-19? Eu acho que você citou assim as medicações talvez que a gente sabe que tem mais interesse da classe científica e da classe médica em entender melhor os efeitos, né? Mas a gente sabe também que tem dezenas de outras em teste, né? Essa é uma das características do momento que a gente passa, né? Existe um interesse muito grande de tentar converter ideias boas de tratamento em comprovação de eficácia e de segurança para que isso possa ser aprovado para uso clínico, né? E, na verdade, eu acho que você descreveu bem, né? A gente tem
uso de algumas drogas por já estarem no mercado, né, para outras indicações, né, como no caso do Anita, que é uma medicação usada em doenças gastrointestinais, a gente usa de rotina para outras indicações. A cloroquina, no caso, para doenças autoimunes e também para malária, né, que há muitos anos está no mercado. E isso, então, são drogas que simplesmente está se buscando uma nova indicação, né? Mas os estudos, tanto de Anita quanto de cloroquina, eles estão em andamento, né? A gente não consegue hoje ter uma avaliação robusta da eficácia e da segurança dessas medicações, né? A Anita é uma coisa que tem pouca preocupação do ponto de vista de efeitos adversos, né? Que é uma droga praticamente inócua, né? Não tem essa preocupação. A dúvida é se ela vai ser eficiente, que ninguém sabe. A cloroquina já tem, né, um perfil, principalmente para risco cardiovascular, mais complicado, e por isso que tem se prestado tanta atenção assim, na necessidade de comprovação de eficácia e de segurança antes que isso possa ser adotado na prática clínica. E em relação às pesquisas que estão sendo feitas com anticorpos monoclonais neutralizantes, quer dizer, aqueles anticorpos gerados pelas pessoas que já tiveram o Covid-19, já se curaram, e também o plasma dessas pessoas. Isso é possível realmente, doutor? Esse é uma outra linha de investigação, né? Existe uma plausibilidade para você, né, levar isso para testes clínicos. E os testes clínicos estão em andamento, né? Mas para esse tipo de estratégia, a gente ainda não tem os resultados para dizer que isso pode ser convertido em um tratamento no momento, né? Retornando naquela colocação que você teve, né, a medicação que realmente hoje tem aprovação para uso clínico, ao menos nos Estados Unidos, é o Remdesivir mesmo, né, que das medicações em teste hoje é aquela que está em estágio mais avançado. Isso não quer dizer que os outros não vão comprovar eficiência, mas vão precisar de um pouco mais de tempo para a gente ver os resultados, né, os resultados mais robustos que a gente tem até agora, e que levaram essa aprovação no FDA é realmente com o antiviral, que é o Remdesivir, aprovado para uso, testado para uso clínico desde 2012, como você falou, mas para outras indicações, né? Ele foi testado para HIV e na epidemia de ebola. Talvez o reposicionamento seja, sem dúvida, a forma mais rápida de encontrar algo que seja eficaz na cura. Agora, em relação ao comportamento do vírus no corpo humano, doutor, a pergunta que fica é o seguinte: quais sequelas o Covid-19 ele traz, e no caso da sua especialidade, que é a nefrologia, especialmente para os rins, qual é a sequela que pode causar o Covid-19 após a alta hospitalar? Eu acho que a gente até tem que estender um pouco essa discussão importante, né? O Covid-19 tem um efeito em vários órgãos do corpo humano, né? Eu acho que se fala muito nas complicações respiratórias, né? Pela questão de a maior parte dos sintomas iniciais são respiratórios, mas a gente está vendo explodir outras manifestações clínicas do comprometimento de outros órgãos, né? E uma delas, talvez menos falada, é o comprometimento renal mesmo. A gente sabe que mais ou menos 20% dos pacientes que têm doença grave em hospitais, nos relatos escritos até agora, 20% dos pacientes desenvolve uma insuficiência da função renal, ou seja, o comprometimento renal desses pacientes acontece em 1 em cada 5 pacientes comprometidos, né? E esse comprometimento, muitas vezes, ele é grave, né? Levando a uma falência renal importante, com necessidade de diálise, por exemplo, para que esses pacientes superem. Para você ter uma ideia do tamanho do problema, né? Aqui nos Estados Unidos, em vários hospitais, durante essas últimas semanas, né? Os hospitais mais afetados, principalmente na região de Nova York, mas também aqui em Michigan, em Detroit, né? Uma das crises maiores do ponto de vista de falta de suprimento de material para tratar pacientes tem sido em soluções de diálise, para você ter uma ideia do tamanho do problema, né? Se fala muito em ventiladores, né, ventilação mecânica e falta de ventiladores,
mas a crise também tem afetado muito os insumos usados para diálise, e isso é uma preocupação bastante grande da gente na área de tratamento de doenças renais. As complicações de longo prazo que você falou são pouco conhecidas, é muito pouco tempo, né? Mas a gente sabe que muitos pacientes que desenvolvem essa insuficiência renal mais abrupta, né, que acontece dentro do hospital, eles ao longo do tempo tendem a perder função renal no futuro, mas a gente vai precisar de anos de observação para entender as manifestações crônicas, né, ou as sequelas, como você mesmo relatou aqui. Isso pode acontecer também com as pessoas que ficam em isolamento em casa, ou seja, se curam em casa? Olha, na verdade, de novo, né, essa é uma coisa que é muito cedo para a gente falar, né? A gente entende melhor, principalmente dessas complicações. Vamos falar especificamente da minha especialidade, complicações renais, né? A gente entende muito mais o que está acontecendo agudamente, né? Pelas repercussões que a gente, né, observa dentro do ambiente hospitalar. Para você ter uma ideia, a gente está passando na medicina uma coisa muito interessante no momento. Eu sei que Beltrão, as coisas não, o número de casos é muito pequeno e tudo, mas o impacto que a pandemia trouxe para o ambiente hospitalar nos Estados Unidos é uma coisa brutal, assim, né? Ou seja, todos os departamentos do hospital acabaram tendo que mudar suas rotinas, né? E uma das coisas que aconteceu muito claramente é a parada completa de atendimentos eletivos, né? Atendimentos que não são emergência, para que os médicos e enfermeiros possam se reposicionar para tratar da crise dentro dos hospitais. Então, o que acontece é que, na verdade, esses atendimentos de consultas, né, que são eletivos, que não são urgência, assim, a gente simplesmente parou de ver nos últimos tempos, né? Isso é uma coisa incrível. Então, né, você falar assim, quando é que nós vamos ver as complicações crônicas aparecendo? É quando as coisas voltarem ao normal, né? Porque no momento, a maior parte dos departamentos, as especialidades médicas que não lidam com emergência, na verdade, não estão vendo esses pacientes que estão em casa. Até observando essa movimentação toda, eu até relacionei aqui, olha, nos Estados Unidos já são quase 1,5 milhão de casos confirmados, 1.443.000, são 1.045.000 ativos, 86 mil mortos, pouco mais de 86 mil, 312.500 recuperados. No Brasil, os números são os seguintes: quase 200 mil casos já confirmados, cerca de 104 mil ativos, 13.500 e alguma coisa em número de mortes, 3.555, 78 mil recuperados. Eu fiz esse apanhado, doutor, para fazer a seguinte pergunta na sua avaliação: qual é o momento da pandemia que nós estamos vivendo no mundo, que já tem 4 milhões e meio de casos confirmados, hoje em torno de 2,5 milhão, 2 milhões e meio ativos. Qual é o momento que nós estamos nessa curva da pandemia em termos mundiais e especificamente nesses dois países, os Estados Unidos e o Brasil? Eu volto naquela colocação que eu fiz, né, que é a questão de que a gente também na área de modelagem, né, de como as coisas vão comportar, né, da projeção de casos para o futuro, também nisso está se aprendendo muito, né. Eu acho que existiram vários modelos sendo aplicados, alguns deles mais populares não, para tentar entender as curvas, né, de crescimento, a estabilização e o decréscimo da curva, né, e esses modelos foram mudando ao longo do tempo, né. Os modelos aplicados no começo da pandemia, eles não acertaram, né, essa que é a verdade. Existiam projeções dos Estados Unidos em alguns modelos de coisas muito piores do que você falou, né, você falou até uma época de 10 milhões de pessoas com doença aqui nos Estados Unidos. Você veja que hoje o número que chegou a esse quase 1,5 milhão de pessoas, e a gente vê aqui agora a curva sendo estabilizada, né? E a gente claramente nota isso, que as coisas estão melhores por aqui agora. No Brasil, as coisas são um pouco diferentes, né? Porque, por alguns motivos, né? O Brasil, eu vejo isso muito claramente, né? No começo de março, eu estava aí no Brasil, né? Eu de tempos em tempos vou para algumas atividades clínicas na universidade, e é claro, ver a família também, né? E na minha ida no começo de março, foi o momento que as coisas começaram, né? E as coisas estavam muito lentas de início. E eu voltei para os Estados Unidos lá pelo dia 7 de março, e aqui
já estava tudo parado, os números já estavam estourando. Então, a minha impressão, assim, é que o Brasil tá mais ou menos 2 semanas atrás da situação americana. E a situação americana, da 2 semanas atrás, era muito diferente do que está hoje no número de casos, né? Então, esse é uma coisa. O Brasil está um pouco atrás dos números que a gente vê para os Estados Unidos, que, por sua vez, está atrás dos números da Europa, que está numa outra fase, né? A segunda coisa é que se faz muito pouco teste no Brasil. Isso é uma dificuldade, né? Então, a gente sabe que o número de testes no Brasil é infinitamente menor do que se faz em outros lugares. Se você não testa, você não faz diagnóstico, principalmente daqueles casos que não tem muito sintoma, até que são assintomáticos, né? Coisa que aqui em outros países, né, onde a disponibilidade de testes é maior, você vai ver mais número, né? Agora tem uma outra coisa, que eu acho que essa é a grande dúvida, assim, né? O Brasil hoje passa por coisas que ainda aqui nos Estados Unidos a gente não vê, né? O estado de Michigan, por exemplo, tem uma governadora que tem sido uma dos pulsos fortes, assim, na ideia do isolamento, né? Das medidas de isolamento, né? Ou seja, foi uma das primeiras que decretou as medidas de lockdown no começo de março, aqui para o estado todo de Michigan, né? E ainda não abriu, né? A gente está indo para a 8ª semana de lockdown aqui no Michigan. Os números já começam a decair, mas não existe nenhuma perspectiva de abertura nas próximas 2 semanas, no estado inteiro, né? E já no Brasil, as coisas, né, a não ser nas áreas de maior foco, tem se tido um certo relaxamento, né? Ou seja, o impacto do relaxamento das medidas de isolamento social, elas podem ter um impacto diferente na forma com que a curva se comporta no futuro, né? Ou seja, se comparar com a evolução na Europa e nos Estados Unidos, com uma abertura mais precoce, é uma coisa que a gente só vai entender daqui a um mês. Muito bem. Então, quer dizer, o lockdown ele funciona relativamente bem, né? Está funcionando relativamente bem em alguns pontos dos Estados Unidos e acho que no Brasil também, o Paraná demonstra esse comportamento positivo em relação ao enfrentamento ao coronavírus, por conta também dessa orientação, e acho que o paranaense, de um modo geral, está adotando essas medidas. Eu queria perguntar uma coisa bastante ligada à questão pessoal, assim, que é o seguinte: quando é que o senhor acha que a gente vai voltar à vida normal? E se a gente vai voltar à vida normal, o que deve mudar a partir dessa pandemia, na sua visão? Tem gente que acha que as coisas não vão voltar nunca ao normal que era antes, né? Vai existir um novo normal. Eu acredito nisso mesmo. Eu acho que muita coisa vai mudar, né? Eu acho que a vida com essa nova realidade, ela mostrou para a gente uma série de coisas que vão impactar na vida das pessoas, né? Isso eu estou falando não só no sentido de saúde, mas no sentido mais amplo mesmo, né? Eu acho que as pessoas vão trabalhar de forma diferente no futuro, né? As pessoas vão viajar menos no futuro, de curto prazo, talvez de longo prazo, né? Tanto para negócio, quanto também para viagens de turismo mesmo, né? E eu acho que as pessoas vão se preocupar mais com higiene, assim, né? Ou seja, essas coisas que a gente foi aprendendo, né? De alguns cuidados, assim, que se exagerou agora, mas eu acho que lavar as mãos frequentemente, né? Medidas gerais de higiene, talvez algumas medidas de um certo distanciamento, sem esse exagero de agora, elas vão acabar sendo incorporadas na vida das pessoas quando o mundo voltar ao normal, né? Eu acho que o grande impacto que a gente vai ver é o que vai acontecer na volta em relação às economias também, né? Que é uma grande discussão, o outro lado da história, né? Eu acho que isso vai mudar muito a vida das pessoas, porque aqui nos Estados Unidos nós estamos falando já de 25 milhões de desempregados, né? Isso é uma coisa que nunca na história talvez tenha acontecido nesse país, né? E eu acho que isso daí vai impactar de forma importante a vida das pessoas no curto e no médio prazo, né? O que vai acontecer com isso, os negócios fechando, né? Que é o que é a grande discussão, né? Do balanço entre você, né, manter essas medidas de
isolamento e social e de parada de atividades de contato, com o outro lado do que você vê com as repercussões econômicas que isso vai ter, né? Eu acho que isso vai ter um impacto profundo, assim, na vida das pessoas nos próximos meses e anos. Doutor, para a gente encerrar, eu acho que o assunto aqui ficou bastante claro aí em relação às suas opiniões, a visão de um médico que está nos Estados Unidos, um brasileiro, beltronense que está lá observando essa pandemia. Mas eu queria, para encerrar, eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade para conhecer um pouco mais a sua história e compartilhar aqui com a nossa audiência, evidentemente. Queria que rapidamente você contasse um pouquinho da sua história, Francisco Beltrão, na sua história, a sua caminhada e a sua carreira aí, Paraná, Curitiba, PUC, um pouquinho de cada coisa para a gente ter essa informação também. Quantas horas a gente tem na entrevista hoje? Na verdade, até um dia desse, alguém nessa repercussão da reportagem da CNN, né, e outros aparecimentos da mídia aí, nas últimas semanas, né, alguém de Beltrão perguntou para mim se eu poderia ser chamado de beltronense, né, porque ela tinha a impressão que eu não sou nascido na cidade, e é verdade, eu nasci em Curitiba, na verdade, né, meus pais, o Roberto Pecuá e a Mirna, né, eles foram para Beltrão depois de ter morado em Curitiba há muitos anos, quando eu nasci, né, eu tinha ao redor de 7 anos quando eu cheguei em Beltrão, né, mas eu fiquei em Beltrão durante toda a minha infância, né, e boa parte da adolescência, na escola Nossa Senhora da Glória, depois do Madre Teresa, e me mudei para Curitiba para me preparar para a escola de medicina, né, onde eu fiz meu curso médico lá e a minha residência, né. Eu tive nos Estados Unidos cedo na minha vida, completando o treinamento médico fim da década de 90, né, onde eu conheci minha esposa, que é americana do meio oeste americano, né. E a Marta, minha mulher, minha mulher hoje, né, voltou do meu treinamento nos Estados Unidos para morar em Curitiba comigo, por um curto tempo, depois de São Paulo, onde eu fiz o meu doutorado lá na USP, né. A gente já namorou na Suécia e também na Austrália durante um período, né, mas a minha carreira médica, na verdade, foi construída lá em Curitiba, tanto meu envolvimento nos hospitais da cidade, né, Santa Casa, o Hospital Cajuru e o Hospital Marcelino de Champagnat, e minha carreira acadêmica, assim, lá na PUC do Paraná, onde eu até hoje mantenho um vínculo acadêmico, assim, e envolvimento com algumas atividades de pesquisa. E depois desse tempo todo, eu acabei tomando a decisão de voltar para os Estados Unidos, né, daí de uma forma mais definitiva, há quase 2 anos, né, a gente tomou essa decisão por oportunidades profissionais e também pela percepção, assim, de que isso seria uma coisa positiva também para o meu filho, o Peter, que tem hoje 16 anos e está estudando aqui numa escola da cidade, se preparando para ir para a universidade, que eu acho que é uma oportunidade que a gente tenta sempre oferecer para os nossos filhos, né, a melhor educação possível. Então, essa é um pouco da minha história aí, dessa experiência em lugares diferentes e o meu vínculo com a cidade de Francisco Beltrão. Mas dá para dizer que é beltronense, sim. Eu também nasci em Curitiba, mas estou aqui já tem 15 anos e me considero beltronense, sem dúvida. O senhor também é beltronense, é Francisco Beltrão pelo mundo, como disse. Eu quero agradecer demais pela sua disponibilidade, pela sua disposição em conversar conosco aqui na Ação TV e agradecer, claro, pelas informações que são bastante relevantes para nós. Obrigado a vocês pela oportunidade aí de falar com a população de Beltrão e estou aí à disposição, se vocês precisarem de alguma coisa e eu puder agregar algum valor aí. É sempre importante informar, né? Tem muita informação desencontrada, né, nesses tempos de mídias sociais, né? A gente nota que
é difícil para as pessoas entenderem o que é verdade, o que não é, o que é certo e não é, então poder trazer um pouco de informação para a população é uma coisa importante. Tá certo. Obrigado ao doutor Roberto Pecuá Filho, médico, direto de Ann Arbor, lá no estado de Michigan, nos Estados Unidos, conversando conosco aqui na Ação TV. Um grande abraço, muito obrigado pela entrevista e, claro, você que está com a gente aí, muito obrigado pela sua audiência. O recado agora é da Schaff Beer. Schaff Beer Pilsen, 3 medalhas em 3